Fala, turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos à Jornada Acadêmica Nacional de Urgência e Emergência 2023. Hoje a gente vai estar aqui juntos para a gente falar um pouquinho sobre primeiros socorros pediátricos, mais em específico, a gente vai abordar a Lei Lucas, tá? Então, eu espero que você tenha aí uma ótima palestra, estamos juntos. E qualquer dúvida você coloca para mim nos comentários que a gente vai estar respondendo posteriormente, tá bom? Então, eu sou Tainara Tomás, professora de Educação Física de graduação, tá? Atualmente eu sou graduanda em enfermagem, mas eu já atuo na parte de atendimento pré-hospitalar com suporte básico de vida e primeiros socorros e também estou atualmente à frente como coordenadora da equipe de intervenção em eventos massivos da Cruz Vermelha RJ, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho diretamente sobre o que é a Lei Lucas, né? Sobre o que fala, o que aborda essa legislação. Bom, essa palestra que a gente vai fazer aqui agora, esse bate-papo, ele é oficial do Instituto Brasileiro de APH, a qual eu sou uma das mentoras e instrutoras credenciadas por eles, tá bom? Então, bora direto para o conteúdo. A nossa aula, ela vai ser baseada em 4 partes. A primeira parte, a gente vai abordar os conceitos fundamentais sobre primeiros socorros, sobre Lei Lucas. Depois a gente vai falar sobre o que é suporte básico de vida. E aí eu trouxe um conteúdo de SBV para vocês. Vamos falar também de emergências traumáticas e emergências clínicas, sempre com ênfase ali no pelo menos o básico do que a gente deveria saber a nível de primeiros socorros, certo? Então, começando com a parte de conceitos fundamentais, a gente vai entender já de cara o que seria isso de primeiros socorros. Foca aqui em mim. Atendimento pré-hospitalar é qualquer atendimento realizado fora do ambiente hospitalar, certo? Mas primeiros socorros, ele tem a sua particularidade, que é o atendimento que pode ser realizado por qualquer pessoa, inclusive você aí, estudante da área da saúde ou profissional fora do horário de serviço. Quando você atende alguém ali na sua casa, está vendo um acidente na rua e você para prestar atendimento, você está realizando primeiros socorros. E é isso que a gente vai falar agora, tá? Então, primeiros socorros é um cuidado imediato prestado a uma pessoa cujo o estado físico que ela se encontra coloca a sua vida em risco, tá? Nem sempre o primeiro socorro vai ter o resultado esperar o socorro especializado e fazer esse transporte da vítima para o hospital, tá bom? O que é certo da gente realizar a nível de primeiros socorros? Primeiro, manter as funções vitais daquela pessoa. Então, se ela continua respirando, se ela continua consciente, se o sangue continua circulando. Depois é evitar que eu tenha um agravamento das condições que já existem. Por isso é importante a gente abordar a temática de primeiros socorros, principalmente em contextos não hospitalares, justamente para que quando chega o serviço especializado, o que foi realizado ali no primeiro atendimento tenha reduzido ou até mesmo diminuído ali as chances de ter uma lesão mais grave. Como, por exemplo, a gente vai ver no controle de hemorragia. Se eu não tenho um primeiro atendimento ali no controle de hemorragia, quando chegar o socorro especializado, a vítima já pode ter ido a óbito pelo aquele sangramento. Então, quando a gente fala que é o cuidado imediato prestado a uma pessoa que tem a sua vida em risco e que ele vai ter 3 grandes pilares, que é a manutenção das funções vitais, evitar que as lesões se agravem e, quando possível, fazer a promoção da cura, a gente reforça aí a importância desse primeiro atendimento. Para falar de crianças, que é um público que eu gosto muito de abordar, eu trouxe aqui uns dados da ONG Criança Segura. Esses dados, eles mostram aí de 2016, mais ou menos, a nossa última atualização, se eu não me engano, foi 2018, mas não mudou muita coisa, continua do jeito que está aqui e diria para os senhores que até piorou algumas situações. É triste falar sobre isso, mas quando a gente entende o que mais acontece de lesão e de acidentes com o nosso público pediátrico,
a gente começa a pensar em medidas de intervenção para a prevenção dos acidentes. Eu sei que todo mundo gosta de aprender o que fazer quando acontecer a treta, mas abordar as questões de prevenir que o acidente aconteça é muito importante. E aí a gente vem falando sobre as dimensões dos acidentes, que fala assim, ó, no primeiro lado aí a gente tem falando sobre as mortes e os acidentes que mais levam as crianças de 0 a 14 anos a isso. E do outro lado, a gente vem falando sobre as internações. De imediato, o que mais leva a criança de 0 a 14 anos no Brasil à morte são acidentes relacionados a trânsito, seguido do afogamento e das questões relacionadas à sufocação e engasgo. Quando a gente vê o que mais leva a criança a ter uma internação, a gente tem aí 46% resultados de queda e 18% resultados de queimadura e 22% ali outros acidentes. Mas a gente percebe que quase que a grande maioria, né, se não a maioria, das situações que vão levar as crianças a internações são por quedas e queimaduras, coisas que a gente consegue fazer a prevenção, tá? E o que mais acaba levando a criança a óbito, que é o pior quadro que a gente possa imaginar, é as coisas relacionadas a acidente de trânsito, afogamento e as questões relacionadas à sufocação, né, que é o engasgo. Isso são coisas que a gente consegue evitar que aconteça com medidas simples de prevenção. E é basicamente isso que a gente vai entender aqui. Claro que eu vou falar alguns protocolos ali, algumas técnicas de realizar esse primeiro atendimento, mas a ideia é que a gente comece a olhar com um olhar preventivo para primeiros socorros em crianças, certo? Então, a Lei Lucas, ela surge depois de um acidente trágico com o menino Lucas Bengali, que era uma criança de 10 anos de idade que perdeu sua vida em um simples passeio escolar. Ele estava realizando um lanche e ele acabou se engasgando com um pedaço ali da refeição e os primeiros socorros não foram prestados de forma rápida e eficiente. E aí a família dele recorreu, foi buscar informações de como padronizar isso, o que poderia fazer para penalizar aquela instituição e tudo mais. E daí surge a Lei Lucas, que é uma lei bem recente. É uma lei sancionada em 2018, a Lei 13.722, tá? E ela fala assim, ó, é obrigatório escolas públicas ou privadas que trabalhem na rede de educação infantil e básica se prepararem para atendimento de primeiros socorros. As instituições de ensino devem ministrar cursos que capacitem professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros, tal qual obrigação se estende também aos ambientes de recreação infantil. Então, sabe as casas de festa, lá onde a gente leva os nossos filhos para comemorar aniversário, chá de bebê, festinhas entre as crianças e afins? A galera que trabalha nas casas de festas, elas precisam ser treinadas e capacitadas a prevenir e a intervir em situações que envolvem primeiros socorros. E isso é uma lei que é desde 2018. Esse ano a lei completou 5 anos de existência. E ainda tem muitos estabelecimentos que não cumprem essa legislação. Assim como tem muitos que nem sabem sequer da existência dessa obrigatoriedade, tá? Então, quando a gente fala de Lei Lucas, a gente está falando que eu tenho uma lei a nível nacional com parâmetros ali de obrigatoriedade do ensino de primeiros socorros para pessoas que não são diretamente oriundas da área da saúde, tá? Agora, o primeiro ponto, pedido de ajuda. Isso gera um nível de confusão muito grande, porque as pessoas ainda confundem o que é o atendimento do SAMU e o que é o atendimento do Corpo de Bombeiros. E ainda em alguns locais do Brasil a gente tem a falta de acesso a esses profissionais, onde normalmente a gente só encontra atendimento ou do bombeiro ou atendimento do SAMU. E aí eu fiz uma listinha aqui bem tranquila pra gente lembrar, tá? Atendimentos mais clínicos, dores no peito, uma queimadura que não envolve um incêndio, tá? Uma queda acidental da própria altura, uma crise convulsiva, uma fratura. Isso vão ser atendimentos atendidos pelo SAMU.
Já coisas que envolvem incêndios, tentativa de suicídio, resgate aquático, desabamento, quedas com mais de 7 metros de altura, é necessário que a gente faça o pedido para o corpo de bombeiros, tá bom? Mas esse pedido de ajuda, ele pode ser delegado. Aconteceu um acidente aqui, alguém caiu na minha frente. Eu vi de cara que eu tenho uma fratura exposta, que essa pessoa precisasse ser transportada para o hospital. Enquanto eu faço a imobilização de fratura, eu posso estar pedindo para quem está perto de mim, estar ligando para o 192. Ou eu posso colocar o meu telefone no Viva Voz e, enquanto isso, eu vou fazendo atendimento, principalmente quando é criança e você é a única pessoa adulta que está próximo dessa criança ali, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é a utilização do EPI, né? A gente é a prioridade no atendimento. Eu sei que não é hábito da gente andar ali com um parzinho de luva e máscara na bolsa, mas deveria, principalmente quando a gente está em alguma situação que possa envolver o atendimento de primeiros socorros. Ter aquele parzinho de luva, ter aquele kitzinho de primeiros socorros básico na mochila. E aí a gente tem um exemplo de algo bem básico que você pode estar deixando na sua bolsa, no seu carro, tá? Claro que se você está num local que tem a propensão de utilizar mais, a gente aumenta a quantidade de dispositivos. Mas para o dia a dia, uma necessaire, uma bolsinha, já cabe bastante coisas dessa daí, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um local onde possa estar colocando esses equipamentos. Segundo, a gente vai precisar de luva de procedimento, máscara, compressas de gaze, atadura de crepom, talas de papelão, pelo menos uma tala P e uma tala M, termômetro, lanterna, curativos do tipo band-aid, um antisséptico tópico, pode ser uma clorexidina, tá? Compressa, plástico filme, calma que a gente vai falar de queimadura daqui a pouco, e o plástico filme para o atendimento de primeiros socorros, ele é primordial. Pinça, tesoura sem ponta, soro fisiológico do frasquinho pequeno e cuidado, depois de abrir o soro, ele tem uma validade específica, não pode ser aquele soro que tá cantando parabéns lá dentro da geladeira quando você abre, tá? Inclusive, galera, soro a gente não guarda na geladeira, tá? E compressas de gelo, essas sim, guardadinhas na geladeira, mas hoje no mercado a gente já tem algumas compressas que elas são em plásticos gelados mesmo, que você encontra na farmácia, ela não precisa necessariamente estar dentro da geladeira, tá? E a gente vai falar agora da nossa segunda parte, que é suporte básico de vida em engasgo, que foi a situação motivadora da criação da Lei Lucas, tá? Primeiro que a gente está falando de pediatria, então é importante entender os motivos para prevenir. Por que eu vou prevenir? Porque se o objeto ele consegue caber dentro daquele copinho de café, ele é um objeto altamente perigoso para as nossas crianças, principalmente as crianças de 0 a 1 ano de idade, tá? É importante que nós, profissionais da saúde, realizemos uma boa orientação para as mães, para os pais, para os cuidadores durante a introdução alimentar, porque é nesse momento em que a gente vai ter a criança trocando a consistência dos alimentos, começando aos seus movimentos mastigatórios e a fase da descoberta. Tudo que essa criança encontra, ela vai botar na boca. Então a gente precisa já ficar atento à alimentação. Engana-se quem acha que só dá para se engasgar com alimentos sólidos. Pelo contrário, a gente pode estar acontecendo o caso de engasgo e sufocamento com alimentos líquidos como água, leite, mingau. Mas os campeões sempre vão ser os grãos pequenos, principalmente nas nossas crianças menores, como amendoim, feijão, milho e os brinquedos com as pecinhas soltas. É sempre importante, ao dar o brinquedo para a criança, verificar se a faixa etária é indicativa para o tamanho daquela criança e se ele não possui peças pequenas que podem ser engolidas, tá? No engasgo, a gente vai ter duas situações. O engasgo parcial e o engasgo total. O que difere um do outro é o engasgo parcial, essa pessoa ainda consegue respirar com dificuldade, mas ela respira. Nesse engasgo parcial, a pessoa apresenta tosse.
Já numa obstrução total, que a gente também chama de obstrução severa, eu já tenho uma pessoa que ela não consegue mais respirar. Eu já tenho um quadro de parada respiratória. Nesse momento, por ela não conseguir respirar, ela também não consegue produzir sons. E aí você vai ver que ela vai começar a ficar com os lábios cianóticos, as pontas dos dedos cianóticas, não consegue sair som, e aí eu já tenho uma característica de um engasgo severo ou de um engasgo total. Como fazer a diferença para reconhecer na criança? A criança estava se alimentando, e aí ela mostra um desconforto. Ela simplesmente estava ali comendo, ela estava brincando e você olha para ela, começa a ficar totalmente roxa, apontando em direção ao pescoço, ou você vê que tem algum objeto próximo a ela que ela pode ter colocado na boca, está engasgada. Isso é importante a gente ficar sempre alerta, tá? O que eu vou fazer nas crianças? E aí eu vou dividir. Eu vou dividir o público pediátrico em dois: os menores de 1 ano e os maiores de 1 ano. Os menores de 1 ano, a gente vai estar realizando a posição lateral de segurança quando essa criança apresentar desconforto durante a alimentação, durante ali o momento em que ela estava com algo que poderia estar se engasgando, mas que essa criança ainda produz choro, que essa criança ainda produz algum tipo de som. No momento em que ela para de produzir choro, que eu olho para ela, ela começa a ficar cianótica, a gente já vai fazer a manobra de desengasgo em menores de 1 ano, que é colocar essa criança sobre o antebraço, com a mão segurar ali a região do rosto, da face, e aplicar golpes dorsais entre as escápulas. Lembrando sempre de colocar essa criança bem apoiada no seu braço, e quanto mais inclinada ao solo essa cabeça dessa criança tiver, melhor a gravidade vai te ajudar para realizar as manobras de desengasgo, tá? Tá, mas a criança tem mais de 1 ano de idade. Como é que eu faço? E aí a gente faz a manobra de desengasgo convencional, que a maioria dos senhores já deve ter visto, que é a manobra onde a gente se posiciona por trás da criança e realiza uma compressão abdominal em forma de J invertido. É a mesma manobra que é aplicada no adulto. A diferença é que eu vou dosar a minha força, porque eu tenho agora um serzinho que é metade do nosso tamanho, certo? Então essas são as manobras que a gente vai fazer para tentar resolver a questão do engasgo. Só que tem um porém. Você fez a manobra e a criança não desengasgou. Simplesmente ela desmaia. Você sente ali, você está com a criança no colo, fazendo a manobra de desobstrução e você sente que ela relaxou o corpo inteiro. E aí agora eu tenho um agravamento do engasgo. Eu já não tenho mais o engasgo. A partir de agora, eu tenho uma parada cardiorrespiratória, tá? E esse é um ponto que gera muita dúvida no estudante da área da saúde. Vamos lá. Primeiro, parada cardiorrespiratória. Eu tenho um coração e um pulmão que parou. A PCR por engasgo, eu vou ter alguns cuidados na hora de realizar a nível de suporte básico feito por profissionais, tá? A nível de suporte básico para primeiros socorros é RCP convencional mesmo, como a gente já está acostumado a ver, tá bom? Então, engasgos em que a gente não conseguir resolver com a manobra de dar golpes dorsais entre as escápulas do bebê ou realizar a compressão abdominal em forma de J invertido, a criança vai acabar evoluindo para uma parada cardíaca. E nesse momento, a gente do IBRAP traz os 4 passos que salvam vidas para simplificar o atendimento para vocês, tá? Então, o que seria? Primeiro passo, reconhecer precocemente que aquele engasgo evoluiu negativamente para uma parada cardíaca. Como? Tô com a criança de bruço, aplicando golpes dorsais e simplesmente a criança relaxa o corpo. Eu tô fazendo manobra abdominal na criança e eu percebo que a criança desmaia. Então eu já não tenho mais um quadro de engasgo na minha frente. A partir de agora eu tenho um quadro de parada cardíaca. Nesse momento, agir rápido.
olha para quem está próximo de você e direciona o pedido de socorro. Fulano, liga 192. Cicrano, liga para mim 192. É importante que nesse pedido de ajuda você não fale a palavra SAMU ao Corpo de Bombeiros, porque a pessoa ela vai acabar, por causa ali do estresse da situação, esquecendo o número. Então, o que a gente faz? Você aí, liga para 192, que eu já apontei para a pessoa específica que eu quero. Se você souber o nome de quem está do seu lado, melhor ainda. Diga assim, ó, Thay, liga para o 192. Ponto. Isso aí eu já direcionei e antecipei o meu socorro, tá? Depois, a gente vai iniciar uma RCP de altíssima qualidade. Essa RCP vai variar de acordo com ser uma criança ou ser um lactente, certo? E fazer a utilização do DEA se ele estiver disponível. Mas já adianto que quando a gente tem um quadro de parada cardíaca por engasgo, geralmente o DEA, ele fala choque não indicado, tá? Então, quando a gente tem crianças, e aí eu tenho um serzinho maior de 1 ano de idade, a gente vai realizar a RCP com uma mão ou as duas. Para fazer essa utilização com 2 mãos, vai depender do tamanho do profissional, do tamanho do socorrista para o corpo daquela criança. Mas, em geral, a gente utiliza uma mão, bem no centro do tórax, entre um mamilo e outro, e a outra mão a gente faz um formato de C ali, apoiando a região da cabeça, tá? Vamos realizar uma pressão que seja suficiente para afundar o tórax daquela criança de 4 a 5 centímetros. E se eu não conseguir realizar ventilação, seja boca a boca ou boca a máscara, a gente vai estar realizando de 100 a 120 compressões por minuto. E aí eu posso estar realizando ventilações na técnica boca a boca e na técnica máscara de bolso, que é a pocket mask. Pai, mas eu ouvi dizer que o boca a boca, ele não é recomendado, é proibido fazer boca a boca. Bora lá no protocolo da Sociedade Brasileira de Afogamento, tá? Não é que não pode, é que não é recomendado. Se você conhece a pessoa, principalmente quando a gente fala de questões pediátricas, não tem nada dizendo que vai contaminar, mas também não tem nada dizendo que não vai contaminar. E aí o que a gente faz? Num estranho, numa pessoa que você não conhece, não realize boca a boca, não é recomendado. Faça apenas compressões, principalmente se for um adulto. Agora, na criança, onde a ventilação é algo crucial para nos ajudar ali nessa RCP, principalmente porque o que ocasionou a parada cardíaca foi um problema respiratório, seria ideal que a gente realizasse a técnica boca a boca assim, ou que você ande com o seu kit de primeiros socorros e tenha aquela máscarazinha descartável que custa em média R$10 pelo Brasil afora, tá? Então, quando a gente tiver um bebê, como é que a gente vai fazer no bebê? No bebê é simples. A gente vai utilizar agora 2 dedos. E aí podem ser o dedo médio e o dedo indicador, ou os 2 polegares. Vai depender do posicionamento que você tiver com aquela criança. Agora, como eu diminuí o posicionamento da minha mão, né? Não tô mais com uma mão inteira, tô só com 2 dedos. Eu vou acabar diminuindo a profundidade da minha compressão. Enquanto na criança eu consigo fazer 5 centímetros, no bebê eu vou fazer 4 centímetros. Porém, a quantidade de compressões não muda. Eu vou continuar fazendo de 100 a 120 compressões. Tá, mas eu vou fazer o boca a boca nesse bebê. E aí, continua de 100 a 120 compressões? Não. Se você estiver sozinho atendendo, você vai realizar as compressões da seguinte forma. A cada 30, você faz a pausa para 2 ventilações. Tá, eu não vou fazer boca a boca, vou fazer só compressão. Então, você vai fazer a cada minuto, no mínimo 100, no máximo 120 compressões, certo? E aí a gente tem a utilização do DEA.
Pode ser que o engasgo gere um ritmo chocável? Pode, muito dificilmente, mas se você tiver o dispositivo, é interessante que você coloque na criança. Porque como ele é um dispositivo audiovisual, ele auxilia você a ter o ritmo ideal de uma compressão cardíaca. E se por algum instante, durante essas compressões, o coração acabar entrando em um ritmo chocável, o DEA vai identificar para a gente realizar o choque. Caso não, ele faz a leitura, indica ritmo não chocável. Você continua com esse dispositivo colado na vítima enquanto faz a RCP. Dúvidas que sempre aparecem sobre o DEA. Vamos lá. Preciso desconectar o DEA se ele falar choque não indicado? Não, continua o DEA conectado. Só pode ser médico que utiliza o DEA? Não, qualquer pessoa minimamente treinada consegue fazer a utilização desse equipamento. Aonde eu vou achar DEA? A gente vai achar DEA em locais onde a legislação do DEA ordena, que são campos onde eu tenho uma circulação aí média de 1.000 pessoas por dia. Ou em alguns locais bem específicos, como academias de ginástica, supermercados, aeroportos. Tudo isso são locais onde eu vou encontrar o DEA. Encontrei o DEA, tem um quadro de PCR, como é que eu faço para utilizar? É simples. Você vai colocar esse DEA do lado da cabeça da vítima, vai abrir, porque ele vem numa bolsinha, tá? Igual tá aqui, ó, ele vem numa bolsinha. Você vai abrir, vai apertar o botão de ligar. A partir daí ele fala contigo. DEA é a sigla de desfibrilador externo automático. Por que a gente chama ele de automático? Porque ele vai te dando os comandos para que você realize a RCP, que você realize a desfibrilação, tá? Então ele vai analisar o ritmo, vai pedir para você se afastar, para que ele não confunda o seu ritmo com o ritmo da vítima, tá? Porque se eu tenho uma PCR, eu tenho um coração ali num ritmo irregular. Nesse momento, ele pode dizer choque indicado ou choque não indicado. Se ele falar choque indicado, ele vai falar carregando, afaste-se. Nesse momento, você se afasta para ele poder carregar e em seguida ele vai pedir que você administre o choque. E aí o botãozinho de choque vai ficar piscando. Basta você apertar o botão que o choque vai ser automaticamente administrado. E importante que na hora de administrar o choque, não tenha ninguém encostado naquela pessoa, tá? E a gente vai para nossa metade da palestra. Tranquilo até aí? Espero que sim. Fiquem tranquilos que a aula vai ficar gravada, então você vai poder assistir novamente. Mas não esqueça, se tiver dúvida, deixa a dúvida aí embaixo no comentário ou coloca para mim lá nas redes sociais, no @tai com H e Y, resumiu, tá certo? Então vamos para metade da nossa aula, que ainda tem muita coisa para falar com vocês. Então, ó, agora a gente vai falar de emergências traumáticas. Vamos falar de trauma? Adoro falar de trauma, mas não sou muito fã do trauma na pediatria, porque mexe com o meu coraçãozinho de manteiga, tá? Então, ó, já que queda é o maior causador de internações em crianças no Brasil, nada mais justo que eu trazer a questão de queda pra gente aqui, certo? Então, ó, queda, dependendo da faixa etária, ela tem algo que mais ocasiona. O que é isso, Thay? Para cada faixa etária, eu tenho um tipo de queda específica. Na faixa etária menor de 1 ano, eu começo a ter a queda de cima da cama. Na faixa etária de 1 a 4 anos, é a faixa etária que a criança começa a caminhar, começa a desenvolver a marcha, e aí a gente começa com tropeço, escorregão, passos falsos, e também é a fase em que ela começa a escalar coisas. E aí ela começa a cair de estruturas ou edificações. De 5 a 9 anos são quedas da mesma altura e quedas de árvore, queda do parquinho. E de 10 a 14 anos continuam ainda as quedas da mesma altura, né? Então, tropeços, escorregões e as quedas para fora de edificações, novamente, como é comum ali entre 1 e 4 anos. O problema da queda é que eu posso evitar que ela aconteça, tá? Então, a gente vai ter que ter aí uma prevenção diária para a queda. Criança caiu é sinônimo de cabeça no chão. Isso é certo. Já falava lá os mais antigos que, olha, caiu, bateu a cabeça, não deixa dormir.
Não pode dormir se bater a cabeça. E aí? Vocês acham que isso está certo ou não? Vamos descobrir agora. Quando a gente fala de primeiros socorros, realmente não é incomum que essa criança caia e caia de cabeça. Mas quais são os pontos de alerta para essa queda, tá? Primeiro, eu vi ou me contaram como a criança caiu. Depois, a criança está apresentando algum sinal de lesão na cabeça? Tem algum galo, né? Tem algum corte? Tem algum hematoma na cabeça dessa criança? Segundo, tem hematoma no rosto dela? Tá saindo sangue do nariz, sangue dos ouvidos? Tá saindo algum tipo de secreção que está diretamente relacionada ao tombo que essa criança tomou? Ou a criança caiu e desmaiou? Tudo isso são pontos que acendem a luzinha do alerta na nossa cabeça para questões de alarme para levar essa criança para o hospital. Qual é o ponto-chave? Essa lesão pós-queda, onde envolve um traumatismo craniano, ou seja, um trauma na cabeça, um trauma craniano, essa criança bateu a cabeça em algum canto, essa lesão pode demorar horas para surgir. Por isso que nem sempre, não é porque a criança caiu, levantou e voltou a correr, que não seja uma lesão grave. Porque esses sinais externos, eles podem demorar um pouco mais para aparecer, tá certo? E aí a gente vai ficar de olho. De olho em quê? Controlar a respiração e vias aéreas dessa criança. Então, passou o choro, acalma ela ali. Verifica se não tem nenhum sangramento. Se tiver, realiza o controle desse sangramento, tá? Se a criança caiu na situação em que você viu que ela fez algum movimento brusco em relação ao pescoço, é interessante que a gente tente manter essa criança na posição que ela ficou, tentar mexer o mínimo possível até chegar do socorro especializado, inclusive se essa criança cai e desmaia. Se ela caiu e desmaiou, é importante também que a gente tem que verificar se ela continua respirando, tá? E aguardar o socorro especializado o mais próximo possível da posição que essa criança se encontra. Sempre verificando se ela continua a respirar. Tá, e a criança caiu, bateu a cabeça e parou de respirar. Então agora a gente para de atender o traumatismo e começa a atender a parada cardíaca, tá? E aí faz aquela manobra de RCP. Outra coisa que é comum às quedas são as fraturas. E aí eu vou ter a fratura exposta ou fratura externa, né? E a fratura fechada ou fratura interna. Qual é o grande problema do primeiro socorros? Eu não consigo saber se é fratura interna porque eu não tenho visão de raio-x. Eu adoraria ter, mas ainda não tenho. Então, como é que a gente faz para entender que eu tenho uma possível fratura? Primeiro, olhar qual foi o mecanismo da queda daquela criança. Foi uma queda que envolveu uma força, que envolveu um contato mais agressivo ao solo ou ao objeto que essa criança caiu? Ok. Agora, o local que ela fez o contato com o solo ou o contato com o objeto que ela bateu, o local ali do corpinho dela tem apresentação de deformidade? Tá edemaciado? Tem um inchaço? Tá com alteração de coloração? Tá muito sensível? Tá com incapacidade funcional? Então, normalmente a criança cai, ela quer com a mão apoiada ao solo. Ela tá com dificuldade para movimentar os dedos, mexer o braço, mexer o punho. Tem crepitação? Você foi ali, né, fazer aquele carinho na criança depois da queda e você sentiu fragmentos ósseos, você sentiu que tem alguma coisinha solta ali, ou mesmo fragmentos expostos. Se eu tiver um osso para fora, realmente eu tenho uma fratura. Mas quando isso acontece internamente, a gente começa a pensar nesses sinais aí que eu apresentei para criar aquela luzinha do alarme de, olha, a gente precisa levar essa criança para o hospital, tá? Em caso de fratura ou suspeita de, o que a gente vai fazer? Tentar evitar o máximo movimento desnecessário com a criança. Se tiver um sangramento, então caiu e tem ali um corte, a gente controla o sangramento primeiro e depois realiza a imobilização. Na hora de fazer a imobilização, a gente pega as boas e velhas talas de papelão ou qualquer coisa de superfície rígida e usa para imobilizar. Por que eu vou fazer essa imobilização provisória? Primeiro, porque vai diminuir a dor. Segundo, que vai prevenir, principalmente nas fraturas,
que envolva mais lesões de tecido. Porque o osso, quando ele quebra, meu amigo, ele vira uma lâmina, ele sai cortando tudo que está perto dele. Então, quanto mais quietinho a gente conseguir deixar essa lesão, melhor. Outra, quando for fazer o enfaixamento, a pontinha do dedo tem que ficar para fora, para a gente estar vendo a perfusão, e não deve apertar demais essa tala, nem essa atadura, para não acabar fazendo um garrote, tá? Outro ponto importante, né, que aí quase que a segunda maior causa de internação de crianças no Brasil, são as queimaduras. E assim como as quedas, as queimaduras elas têm causas específicas, como a queimadura por escaldadura, que é muito comum com líquidos quentes que envolvem um fogão, a queimadura por fogos de artifício e objetos quentes, ou fogo e objetos quentes, tá? A exposição à eletricidade, então são as queimaduras por choque, corrente elétrica. A gente vai ter também as queimaduras químicas, que vão ser por compostos químicos, normalmente por ingestão desses compostos, e a queimadura térmica por exposição excessiva ao sol, que eu não sei vocês, mas aqui no Rio de Janeiro ele é 2 para cada carioca, tá? Então, assim, não é muito incomum a gente ver queimaduras como insolação nas nossas crianças, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, prevenir. Como é que eu posso prevenir o choque? A gente coloca ali os protetores de tomada. Como é que eu posso prevenir a escaldadura? Eu restringo o acesso da criança à cozinha. Assim como se eu tiver com algum objeto quente próximo, como um ferro de passar, eu vou restringir o acesso da criança até aquele objeto. As queimaduras elas vão ser classificadas de acordo com o tipo, então, se elas são térmicas, químicas ou elétricas, ou de acordo com o grau da lesão. Foi uma lesão de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau, tá? As lesões de primeiro grau vão ser lesões mais superficiais, que vão causar apenas uma vermelhidão no local. As de segundo grau já começam a causar vermelhidão e bolha, e as de terceiro grau já começam a apresentar as feridas, as clateras. Como que eu sei que a queimadura é importante para a criança? Tem mais de 5% do corpo dela queimado, ela já precisa ir para o hospital. Tá, e 5% é quanto? É quanto? Olha, um braço inteiro na regra do Wallace, né, na regra dos 9, já é 9%. Então, se eu tenho ali mais ou menos uma extensão de um antebraço mais uma mão da criança queimado, ela já precisa ser encaminhada ao pronto-socorro, tá? Principalmente se ela for bem menorzinha ali na faixa de 0 a 2 anos de idade. O que eu vou fazer em caso de queimadura? Calma, não é para passar pasta de dente. No caso de queimadura, a gente remove a criança de perto do local onde aconteceu o acidente, resfria o local com água fria, não é gelada, é água em temperatura ambiente, porque a água gelada continua fazendo queimadura, no mínimo 10 minutos ali embaixo da água corrente. Tá, e não tenho como fazer na água corrente. Faça compressas molhadas com água em temperatura ambiente, no mínimo 10 minutos. Toma cuidado para não fazer uma hipotermia nessa criança. Então, depois que fizer a compressa, ou depois que deixar ela embaixo da água ali, a gente retira e aquece essa criança com cobertor, tá? Se a criança tiver com anel, pulseira, adorno, a gente remove, porque isso pode se tornar um garrote. Só vai remover roupa se a roupa não tiver colada na pele da criança. Tá, e como é que eu sei que colou? Normalmente líquidos como óleo quente vão gerar essa questão de derreter o tecido e acaba grudando na criança. Então a gente nem tira. Resfria com a roupa mesmo e partiu ao hospital, tá? Uma coisa interessante, lembra do plástico filme? A gente vai utilizar ele agora para fazer o curativo. Em vez de enfaixar com uma atadura de crepom a lesão da queimadura, a gente vai colocar o curativo com plástico filme, porque ele é antiaderente e seco. Então ele vai diminuir ali a sensação de dor, principalmente na queimadura de primeiro grau, em que esse contato ali com a pele, ele acaba diminuindo a dor, tá? E o socorro tem que ser para unidades especializadas em queimaduras. No primeiro momento, você pode até levar no postinho, na UPA, mais próximo da sua casa. Mas eu vou precisar saber pelo menos um hospital de referência para poder transportar essa criança, principalmente se for em caso de queimaduras graves. O que eu não faço jamais na queimadura? Utilizo gelo ou água gelada. Isso vai continuar
ativando o processo de queimar. Fez bolha? Deixa a bolha ali. A bolha é um mecanismo no teu corpo para resfriar aquele local. Se você estoura a bolha, a gente tem aí uma porta aberta para infecções. Também nada de pasta de dente, manteiga ou fórmula caseira, tá? Cremes, pomadas, soluções, somente com prescrição médica. Lembra que a pele é um tecido vivo, permeável. Apesar de ser seletivo, eu não sei se aquela criança é alérgica ou não. Como é que aquilo vai responder quando cai na corrente sanguínea daquela criancinha? Então, qualquer coisa que for passar, somente com prescrição médica, tá? Outra coisa importante para a gente ter no Brasil é a questão do afogamento. E aí a gente traz aqui os 2 cards da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tá? A gente vai ter aí no Brasil uma média de 17 pessoas por dia morrendo afogada. O afogamento é a segunda maior causa de morte de criança no Brasil, tá? Ela só perde para o engasgo, certo? E aí a gente tem crianças de 1 a 9 anos de idade, a 53% do afogamento acontece em piscina. Então, a gente tem aqui o Casas Seguras e o Piscinas Seguras. O Casas Seguras é um manicômio para a gente lembrar de que, em casa, a criança tem que ter supervisão 100% do adulto, tá? Todas as áreas de serviços, porta, banheiro, quintal, que tiver piscina, tem que ficar com acesso restrito. Sanitários, caixas d'água, poço, cisterna, máquina de lavar ou qualquer recipiente com água também deve ser fechado. Água, mesmo que em baixo nível, como uma banheira, como o potinho de água do cachorro, precisam ficar com acesso restrito a essa criança, tá? E se tem piscina em casa, a gente vai utilizar o manicômio Águas, que é A de atenção, 100% no seu filho. Guarda-vidas presentes, eu preciso de uma pessoa especializada de socorro aquático ali naquele local para prevenir que aconteça acidentes. U, de urgência, para que a gente saiba como agir. A, de acesso restrito, então a piscina ela tem que ter acesso restrito e quando tiver crianças lá, eu preciso da presença do guarda-vida. E por fim, o S de sucção. Se eu tenho piscina, eu preciso que os ralos sejam anti-sucção e que a bomba que fica ligada seja de fácil acesso para que a gente possa desligar caso aconteça algum acidente. E aí, quando a gente fala de afogamento, a gente vai pensar em 2 coisas de começo. Primeiro, água no umbigo, sinal de perigo, tá? Então, se eu tenho água ali no nível do umbigo da criança, já é um sinal de alerta pra gente. E o segundo é que a criança tem que estar sempre na distância de um braço do adulto. Nada mais do que a distância de um braço. Porque se acontecer qualquer coisa, ela está muito próxima para você realizar o atendimento, certo? Então, a questão de afogamento é um problema no Brasil muito grave, principalmente na época de férias, que tá logo aí chegando, tá? Então já é aquele momento de você dar aquele print e compartilhar com todo mundo pra gente ter atenção, né, galera? Em média, por dia, são 17 pessoas que morrem devido ao afogamento no Brasil. É muita gente por algo que a gente conseguiríamos, né, facilmente evitar. E, por fim, a nossa última parte dessa palestra, né, dessa nossa aula aqui, é a questão de crise convulsiva. Eu ainda tenho muita gente que confunde crise convulsiva com epilepsia, tá? Crise convulsiva é um sinal que acontece ali, um sintoma. A epilepsia, não. A epilepsia ela já é uma doença. E quando eu falo de crise convulsiva na infância, a gente tem ali diversas causas que não necessariamente vão estar relacionadas à doença epilepsia, tá? Então, a convulsão ela é um sinal que eu tenho uma atividade cerebral anormal, que pode ser causada por diversos problemas. Na pediatria, a crise convulsiva mais comum é devido à febre, tá? E que a gente chama de crise convulsiva febril. Porém, outras coisas podem levar à convulsão, como falta de oxigênio, então a criança no engasgo, como ela não consegue respirar, ela acaba convulsionando antes de entrar numa parada cardíaca. A gente pode ter questões como hipoglicemia, doenças neurológicas, envenenamentos, intoxicações. Tudo isso pode levar a criança a ter uma crise convulsiva.
E aí, agora a gente vai lembrar o que fazer. Primeira coisa, se a criança está sentindo que vai ter uma crise, algumas crianças elas já têm o quadro de epilepsia e elas sabem quando elas vão ter crise. Principalmente algumas crianças um pouco mais velhas, ali na faixa dos 7, 8 anos, 9, elas já conseguem falar que não está bem. Então, se ela já é uma criança que entende que tem essas crises, a gente vai ajudar ela a deitar, tá? Não, tá, e foi do nada a criança caiu convulsionando. Primeira coisa que a gente vai fazer é remover as coisas que estiverem próximo dessa criança para evitar que ela faça traumas secundários, que ela acabe batendo nas coisas enquanto ela convulsiona. A gente vai colocar a cabeça dela em alguma coisa que não seja... em algo que seja maleável para que ela não bata a cabeça direto no chão. Então pode ser uma camiseta, pode ser um travesseiro, pode ser um casaco, só para proteger a cabeça dela mesmo de contato ao solo, tá? Anota a hora que a convulsão começou, evita ficar segurando essa criança, tá? Deixa ela convulsionar. Se possível, a gente coloca essa criança deitada de lado. Então, a criança é uma criança pequena, eu consigo colocar ela de lado enquanto ela está tendo a convulsão? Ok, não consigo, deixa. Quando a crise acabar, a gente tranquiliza essa criança, ela pode estar confusa, ela pode estar sonolenta. Importante que no momento em que a crise iniciar, já direciona alguém para ligar para o 192, tá? E vai reavaliando essa criança até a chegada do socorro especializado. Reavalia o quê, Thay? Reavalia se ela respira, reavalia se ela tem pulso, tá? Ah, mas eu ainda não sei ver pulso, então vê se ela está respirando. E anota a hora que a crise convulsiva começou. Qual é o problema? A crise convulsiva ela pode durar um certo tempo, mas normalmente ela termina em menos de 5 minutos. Mas a criança acaba tendo uma crise atrás da outra. E as pessoas que nunca viram acabam achando que faz 20, 30 minutos que a criança está convulsionando. Só que nesse período ela teve mais de 10 crises, certo? O que eu tenho que tomar cuidado? Não é para colocar a criança embaixo da água se ela convulsionou por causa da febre. Ah, tá, ela teve um aumento de temperatura muito rápido e convulsionou. Eu vou poder fazer compressas com água e temperatura ambiente na região da testa, na região da axila, mas nunca enfiar essa criança embaixo do chuveiro, porque isso não vai resolver a crise convulsiva dela. Pelo contrário, pode acabar fazendo com que ela se afogue. Também não vai tentar colocar nada na boca dessa criança para tentar segurar a língua ou coisa do tipo. Não, tá? Se a crise convulsiva for dentro da água, a gente vai tentar ali colocar pelo menos o rosto da criança para fora da água para evitar o afogamento, tá? Se a criança for uma criança pequena e você conseguir tirá-la da água com segurança, você também pode tirar da água com segurança, mas entender que as crises convulsivas elas acontecem por diversos fatores que precisam ser investigados, mas naquele momento que eu preciso afasta as coisas que tem perto para não ter um outro trauma, apoia a cabeça da criança e liga para o 192, certo? E a gente termina aqui o conteúdo da nossa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tá? Espero que vocês não tenham dúvida. Se tiver dúvida, deixa a dúvida aí para mim, que a gente vai falar, vou responder as dúvidas de todo mundo nos comentários, tá? Tá aí minhas redes sociais, o @ThayResumiu no Instagram, o @ThayResumiu no YouTube. Você pode mandar dúvida para mim lá também. Não esquece de seguir a gente, seguir a página aqui, seguir o canal da Jornada Acadêmica, tá? E eu espero ver vocês em breve para mais uma outra participação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa palestra sobre Lei Lucas. Por aqui eu fico até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.